Olá, meus irmãos, hoje dia 4 de junho, estamos aí na 7ª semana do tempo pascal. E com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos nosso coração na presença do Senhor e com confiança já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São João, do capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Jesus, depois de fazer todo aquele discurso que ele fez aos seus discípulos na Santa Ceia, então agora ele vai rezar pelos seus apóstolos. Vai rezar pela igreja, vai rezar por nós também. Antes dele viver a sua paixão, hoje nós estamos pegando um trecho da oração de Jesus, lá do capítulo 17, a partir do 11. Jesus já está rezando pelos apóstolos. Eu vou destacar aqui o versículo 3, que não está no texto de hoje, que Jesus fala para os discípulos sobre a vida eterna. Jesus, ele fala da vida eterna, consiste em conhecer o Pai e a Jesus Cristo, a quem o mundo enviaste. Jesus Cristo, qual o Pai o enviou ao mundo. É muito importante esse versículo que Jesus diz: a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que enviaste. Então, que é o céu? O que é o céu? Essa é a pergunta que muitos fazem. Meus irmãos, o céu será um conhecimento cada vez mais intenso de Deus. Esse conhecimento será, assim, tão fascinante que será um verdadeiro êxtase, que nós vamos ficar por toda a eternidade. Este será um êxtase contemplativo. É o que a igreja chama de visão beatífica de Deus. Mas para a gente viver isso na eternidade, é o que Santo Agostinho diz, que já é preciso começar aqui na Terra. É preciso começar hoje. Conhecer a Deus aqui na Terra, para a gente poder continuar na plenitude no céu. Por isso que Jesus disse: a nossa alegria será plena quando nós estivermos no céu. Lógico que a plenitude é somente no céu. Esse evangelho hoje, ele diz que aquele que Jesus que olhou para o céu e continuou a sua oração. Esta é uma maneira que Jesus indica esse Deus que está no céu. Jesus olha para o céu indicando: Deus está no céu. Exatamente, Deus que está na sua glória. E ele diz: Pai Santo, guarda em teu nome. Então Jesus está recomendando ao Pai que guarda os seus apóstolos, que vão sair pelo mundo. E é uma missão muito difícil, mas tu me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aqui está uma coisa importantíssima: a unidade da igreja, para que eles sejam um, como nós somos um. Ou seja, a unidade da igreja baseada na unidade da Santíssima Trindade. A unidade é tão intensa, tão infinita, que as três pessoas formam um único Deus, uma só natureza, uma só essência, uma só substância. A unidade que faz isso, a unidade faz a força. É a unidade que faz a força no credo de Niceno, de Constantinopolitano, que é a igreja una, santa, católica, apostólica e romana. Una quer dizer una na igreja, unida. A unidade da igreja existe duas maneiras. Uma unidade assim,
em termo que vamos dizer de instituição. A instituição da igreja, ela é una porque ela tem o Papa, que tudo unifica. Tudo unifica no Papa. Ela é una na hierarquia, ela é una na doutrina, ela tem uma doutrina só. O nosso catecismo católico é o mesmo no mundo inteiro. Ela é una, é a mesma língua no mundo inteiro. A mesma liturgia que está no mundo inteiro. Enfim, a igreja é una. E é uma só instituição, mas deve ser também as pessoas. As pessoas que somos nós. Aqui está o lado mais difícil, porque o demônio sabe que a fraqueza da igreja está na falta de unidade. Todo mundo sabe. Até as estratégias dele sabe para vencer o inimigo. Você tem que dividir para vencer. Então, isso é uma estratégia do mal. Dividir para vencer. Dividir para dominar. Então, é claro que a grande arma do demônio é contra a igreja. É a divisão. E a gente vê a nossa igreja dividida. Agora, a divisão existe por causa do pecado. Primeiro, o pecado daquele que não segue o magistério da igreja, nem a doutrina que Cristo deixou para os apóstolos, que chegou até nós. É as heresias, é os erros de doutrina. Isso divide a igreja. E segundo, o nosso pecado, a nossa rivalidade, as nossas brigas, as nossas divisões que provoca a quebra da unidade. E Jesus fala para o Pai que ele seja um para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o mundo vai acreditar em Cristo na medida que o mundo perceber a unidade dos cristãos. Tem um escritor que escreveu lá no século I, no tempo do imperador Marcos Aurélio, que vai dizer: veja como ele se ama. E veja também a unidade que existe na igreja primitiva. Era a unidade que existia lá na igreja primitiva. Era a unidade que impressionava muitos, se convertia por causa disso, por causa da união dos cristãos. Então, a gente tem que pedir muito a Deus que haja unidade na igreja. Não é fácil a unidade. Ela acontece quando existe obediência. Quando existe humildade, paciência. Quando existe concórdia, temperança, autocontrole, enfim, também perdão. E depois, Jesus continua dizendo para nós, aqui no Evangelho, o seguinte: ele guardou a todos, mas quem se perdeu foi apenas Judas, a não ser o filho da perdição, para que cumprisse as Escrituras. Isso já dizia lá no Salmo 41, no versículo 10, que aquele que come comigo pão levantou contra mim o calcanhar. Está falando exatamente de Judas. Então, a previsão que Judas ia trair já estava prevista lá no Antigo Testamento. Também estava no Salmo. Deus sabe tudo, Ele conhece tudo, sabe o futuro. Que Judas ia trair Jesus no futuro. Deus deixou isso prescrito lá no Antigo Testamento. Só que isso não quer dizer que Judas foi obrigado a trair Jesus. Não quer dizer isso. É o contrário. Jesus, ele deu a liberdade, ele deu a ele toda a liberdade. Ele fez de tudo para que ele não caísse nesse pecado da traição. Mas Deus, ele não tira a nossa liberdade, não. Deus não tira a nossa liberdade. Então, o fato de Deus ter colocado lá no Antigo Testamento, no Salmo, essa traição aconteceria. Não quer dizer que
Judas foi obrigado a trair Jesus. Não é isso. E para nós aqui no Evangelho, vai dizer outra coisa importante. Ele fala: Pai, não te peço que tire do mundo, mas que os livre do maligno. Veja que o mundo mau, que é o mundo do pecado, não é esse mundo bom, maravilhoso, o mundo da criação de Deus, que Deus criou. Não é esse mundo. A Bíblia diz que tudo Deus viu que era bom. A natureza é bela, é linda. E tudo que Ele criou está no mundo é bom. Agora, o pecado dos homens é que torna o mundo mau. O que faz o mundo mau é o pecado dos homens. Jesus fala ao Pai: não tire do mundo, não tire eles do meio dos homens, porque eles vão evangelizar os homens. Mas os livre do maligno, livre da tentação do maligno. Isso nós devemos pedir ao Pai. Quando a gente reza o Pai Nosso, que nós dizemos: não deixei cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mal que nós rezamos no Pai Nosso é o maligno, é o inimigo de Deus. Devemos sempre pedir a Jesus que nos livre deste mal. Jesus disse: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Nós não somos deste mundo, desse mundo do pecado. Não queremos ser deste mundo. Esse mundo que é o mundo que nos afasta de Deus, nos tira da graça de Deus, que é o pecado. Queremos ser do mundo de Deus. E Jesus disse: consagro-te a verdade. A verdade, que é a palavra de Deus, é a verdade. Essa verdade que hoje está em crise. É a ditadura do relativismo, não existe verdade, cada um faz a sua verdade. E Jesus diz: consagro-vos na verdade. A verdade da tua palavra, a palavra da verdade. A gente consagra a Deus, a verdade de Deus, a verdade que está nas Sagradas Escrituras. Aqui, já bem no finalzinho do Evangelho, Jesus disse: como tu me enviaste ao mundo, assim também eu vos enviei eles ao mundo. Porque a lógica de Deus para salvar a humanidade é isso. O Pai enviou o Filho e o Filho envia a igreja. Veja que Jesus disse: como tu me enviaste ao mundo, assim também eu vos enviarei ao mundo. Então o Pai manda o Filho ao mundo e o Filho manda os apóstolos, os discípulos na igreja, para que cumpra a missão dele, para cumprir a missão dele ao mundo. Por isso que na igreja nós vamos encontrar a salvação. Somente na igreja que nós vamos encontrar a salvação, porque é na igreja que está o sacramento, as bênçãos, as orações. É na igreja. Fora da igreja não há salvação. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São João 17, de 11 a 19. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando, para bem acolher a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um.
Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Agora eu vou para junto de ti e digo essas coisas. Estamos ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhe dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagro-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Um abençoado dia e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.